Olá, eu me chamo Isabela Barbosa, sou estudante de medicina do primeiro período, e esse é o nosso espaço para debatermos sobre jornalismo e saúde. Hoje vamos começar com uma curiosidade publicada na revista Science no ano de 2018. De acordo com esse estudo, as notícias falsas, as fake news, se disseminam 6 vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. Isso se decorre de que as notícias falsas utilizam de meios apelativos, emocionais, o que gera mais engajamento, curtida e a sua disseminação de forma mais rápida, né? E aí que entra a importância do jornalismo científico no combate coletivo da desinformação, além de passar de maneira prática, fácil e eficiente, de maneira didática também para as pessoas, informações científicas, informações éticas, informações da medicina. É de suma importância também que nós, estudantes da área da medicina, da área da saúde, no combate a essa desinformação. Então, no episódio de hoje, estaremos abordando um pouco mais sobre isso e eu gostaria de convidar as nossas apresentadoras, Amanda Peixoto e Maria Eduarda Bar, juntamente com o nosso convidado jornalista, Ramon Lisboa. Olá, eu sou a Amanda Peixoto. E eu sou Maria Eduarda Barros. E hoje nós vamos apresentar o nosso podcast Ciência no Ar. Como nossa colega Isabela já comunicou, hoje nós vamos receber o nosso ilustre convidado, Ramon Lisboa. E vamos conversar um pouquinho sobre como se comunica a ciência e o jornalismo. Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui no podcast Ciências no Ar. Eu sou Ramon Lisboa, repórter da Record Bahia, apresentador de um programa jornalístico na Piatã FM, uma rádio popular, mas que a gente tem como objetivo levar informação para o povo. E estar aqui com vocês também é muito importante, justamente para a gente fazer esse contato de levar informação direta, com detalhes, principalmente para a área da saúde, para o nosso povo. Prontinho, agora que a gente já conhece o Ramon Lisboa melhor, vamos começar com a nossa interação entre perguntas e respostas entre as estudantes de medicina e o jornalista, tá bom? A nossa primeira pergunta, Ramon, que a gente queria discutir um pouquinho aqui, é por que é importante que cientistas e jornalistas colaborem na divulgação científica? É importante demais, Amanda, porque a gente fala para a população e muitas vezes a população não tem acesso direto a essas informações em relação à ciência, à área da saúde. Então, essa parceria entre os jornalistas e os cientistas é muito importante, né? A gente tem que levar informação detalhada para o povo, principalmente sobre vacinação. Quantas e quantas vezes, em anos atrás, tivemos essa dificuldade, né, de levar informação detalhada para o povo, principalmente na época da Covid-19, da pandemia. Então é importante demais essa relação, esse entendimento, e o do jornalista entender a área da saúde, o pessoal da saúde também entender um pouco sobre o jornalismo, para a gente tentar, de maneira clara e objetiva, de forma didática, levar as informações para a população, para o público que está em casa, seja através da internet, através da televisão, do rádio, do jornal impresso também, porque a gente lida com muitas pessoas leigas e essas pessoas às vezes não conseguem entender o linguajar científico, né? Então o jornalista precisa resumir e entregar essa informação para o povo. Exatamente. É muito importante, né, essa comunicação de uma forma segura e de uma forma que seja comunicável de acordo com o público-alvo. Então, se o público-alvo é um público mais leigo ou um público mais letrado, diferencia a comunicação. E tanto cientistas, que geralmente têm uma linguagem mais técnica, tem que ter um pouco desse quê de jornalismo e como se comunicar com a classe jornalista para que a gente consiga passar melhor a informação para o público leigo. E isso puxa um pouco a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Nós gostaríamos de saber quais os principais desafios que você enfrenta como jornalista para exercer essa comunicação com o público leigo. Eu acho que a principal dificuldade que a gente tem, eu acho que de modo geral, é conseguir entender o que o próprio cientista está falando. E quando fala sobre vacina, a gente recebe a informação científica de forma muito científica de verdade, né? O vocabulário é científico, então a gente tem essa dificuldade de conseguir compreender para traduzir a informação, né? Para levar essa informação de forma muito clara. E aí o público leigo também tem dificuldade de entender algum linguajar. Então a gente tem que trazer a informação esmiuçada, às vezes de forma mais popular, para esse povo entender sobre a vacina, sobre a necessidade de deixar um agente de endemia também entrar na casa. A gente vê casos de dengue que inclusive assola não só a Bahia, mas também todo o Brasil. Então existe essa dificuldade. Para mim a maior dificuldade é de conseguir realmente compreender e depois trazer de forma detalhada, esmiuçada, a informação para o público. Que é o mais importante, né? O cientista trabalha para o povo, o jornalista trabalha para o povo. Então acho que a maior dificuldade é realmente essa. E aí a gente mais uma vez pede a colaboração dos cientistas para tentar levar a informação para a gente também de forma mais clara. Com certeza. E é ótimo ouvir de você, porque muitas vezes nós, como população e como estudantes de medicina, temos a visão técnica e a visão de quem olha de fora.
mas entender a mentalidade de quem está dentro da comunicação, de quem é responsável por passar essas informações para o público, é muito importante para poder entender o que a gente pode melhorar nessa vivência. Exatamente. E aí a gente entra no ponto de garantir a informação da saúde, chegar na população, né, de uma forma mais acessível e sem perder o rigor científico. Você tem alguma coisa a mais para falar sobre esse tema? A questão da informação chegando, da informação da saúde chegando na população, sem perder o rigor científico, mas ao mesmo tempo falando numa linguagem que a população entenda. Eu acho que eu volto àquela resposta do jornalista conseguir entender a informação para levar para o povo, e aí também parte do princípio do cientista tentar trazer informação de forma mais elucidada. A gente vê muitos casos de advogados, por exemplo, que em notas, em depoimentos, eles usam um linguajar jurídico, o juridiquês, né? Parece que está se comunicando com o próprio colega da classe, mas não, ele está se comunicando com o povo precisa entender. Então é uma via realmente de mão dupla para todo mundo conseguir se ajudar, para todo mundo conseguir alcançar o objetivo final, que é levar a informação. Perfeito. E nossa quarta e última pergunta é: quais seriam as ações práticas, na sua visão, que poderiam ser instituídas entre as comunidades científicas e jornalísticas para poder melhorar essa comunicação das classes com o público? E aqui a gente não está falando de como se comunicar com o público-alvo, mas as duas classes, cientista e jornalista, entre si. Acho que a gente poderia se ajudar muito, principalmente em congressos, né? Existem congressos científicos em que os jornalistas poderiam ser convidados e congressos jornalísticos em que esses cientistas também pudessem ser convidados. Existe a área do jornalismo da saúde, né? O estudo científico também traz muitos detalhes, como é que eu posso dizer, em teses, em textos, né? Então acho que conseguir caminhar ao lado do outro para a gente tentar ajudar a população. Eu lembro que na pandemia, por exemplo, da Covid-19, existiu essa dificuldade. E ainda hoje a gente há dificuldade de saber como convencer o povo, por exemplo, a deixar um agente de zoonoses entrar na casa. Os casos de dengue, por exemplo, a gente sabe, são em decorrência de águas paradas, que ficam em vasos de planta, pneus. Muita gente tem medo, tem receio, muito por causa da segurança, que é um outro debate que a gente pode ter depois. Então as pessoas não deixam esses agentes de zoonoses entrarem nas casas. Então a gente tem também tem que ter uma técnica para tentar fazer o povo aceitar, tentar convencer o povo de deixar esta categoria entrar na casa. É difícil para os cientistas, para os médicos, para a galera da saúde, mas também para os jornalistas essa situação. Então eu acho que é um tentando ajudar o outro de forma mais clara, mais objetiva, para todo mundo tentar ajudar a única pessoa que precisa saber, que é o cidadão. Perfeito. Ramon, nós gostaríamos de agradecer pela sua participação e pela colaboração conosco, tanto pela disponibilidade de estar aqui participando do podcast, quanto para os nossos colegas estudantes que irão assistir e puderam aprender um pouco mais sobre a importância do jornalismo e da ciência nessa comunicação entre classes e com o público, e a diferença que isso pode fazer na nossa sociedade. Exatamente. Eu tenho certeza que depois desse podcast a gente ficou mais rico em conhecimento, né, em relação ao como se comunicar com os jornalistas, e acho que também agregamos, de certa forma, a você como se comunicar com a classe médica, que ainda não somos, pois somos estudantes, mas que um dia seremos. E acho que toda a comunidade da Dom Pedro Afia vai absorver esse conteúdo e vai levar isso para a sua carreira. Muito obrigada, Ramon, por participar do nosso podcast Ciência no Ar, e com certeza nos veremos em outros momentos. Obrigado, viu, meninas? Muito sucesso para vocês, muito sucesso também para todo mundo da Dom Pedro. Sucesso na caminhada, estudem porque vocês são o futuro dessa nação. Já ouviram isso várias vezes, eu sei, mas de verdade vocês são o futuro da nossa nação, principalmente depois de uma pandemia em que tivemos aí diversos casos de mortes, muito também em decorrência da falta de informação, da falta de conhecimento do público leigo, da politicagem também. Então, vocês podem ajudar a salvar essa nação com toda certeza. Sucesso para vocês, para todo mundo aí que está nessa labuta, nessa correria danada. Boa sorte, sucesso e contem comigo sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, Ramon. Até mais. Até mais. E aqui encerramos o podcast Ciência no Ar. Olá!
Olá, eu sou Maria Eduarda Oliveira, acadêmica de medicina, e sejam bem-vindos para mais um quadro do nosso Ciência no Ar. Agora que nós já entendemos a relação entre ciência, comunicação e saúde, chegou a hora de dar voz à nossa audiência, trazendo algumas dúvidas que foram levantadas por estudantes de diferentes áreas. Primeiro, o Bruno Fernandes, que é estudante de medicina, perguntou o seguinte: o sensacionalismo é um dos principais obstáculos à boa comunicação. Há formas de tornar notícias de saúde atrativas sem perder o rigor científico? Olha, Bruno, é claro. Até porque o conteúdo de saúde, ele pode sim ser atrativo sem recorrer ao sensacionalismo. Basta investir em clareza, comunicação clara e sempre inserir a realidade do cotidiano das pessoas nas notícias que estão sendo repassadas. Agora, a Renata Oliveira, que é estudante de psicologia, perguntou o seguinte: com o aumento da desinformação nas redes sociais, como jornalistas e cientistas podem atuar em parceria para combater as fake news na área da saúde? Olha, Renata, a parceria entre jornalistas e cientistas deve ser forte, até porque um deve complementar o outro para tornar a informação mais acessível, mais clara e, claro, garantir a confiabilidade que o público merece. Agora eu quero ver se vocês entenderam o que foi repassado no nosso videocast. Chegou a hora do fato ou fake. Analisem a seguinte afirmação: a inteligência artificial já é utilizada na leitura de exames médicos com alta precisão e confiabilidade? E aí, com base no que você aprendeu, é fato ou fake? É fato. A inteligência artificial, sim, já tem sido utilizada com bons resultados em áreas como a radiologia, dermatologia e oftalmologia. Embora não substituam o profissional, elas estão sim sendo utilizadas com alta precisão e confiabilidade. Obrigada por me acompanhar. Agora vocês vão conferir uma perspectiva da acadêmica de medicina Luísa sobre a comunicação entre saúde, ciência e sociedade. Olá, agora para finalizar o Ciência no Ar, começo me apresentando para vocês. Eu sou Maria Luísa Tavares, estudante de medicina, e quero trazer a minha perspectiva sobre a importância da união entre os cientistas e jornalistas na hora de levar informação de verdade para quem mais precisa. Estudar medicina me fez perceber que a ciência, por mais incrível que seja, não muda o cenário social sozinha. O conhecimento técnico ele é poderoso, mas se não for bem comunicado, ele se perde. E é aí que entra uma parceria que deveria ser muito mais valorizada, a parceria entre o jornalismo e a ciência. Os cientistas ele têm as pesquisas, os dados e os estudos. Os jornalistas, por outro lado, têm a missão de tornar tudo mais compreensível para que chegue de forma clara na casa de vocês. Durante a pandemia da Covid-19, a gente viu como isso pode funcionar bem e também como pode dar muito errado. Vimos profissionais da saúde e da comunicação trabalhando juntos para levar orientação e salvar vidas, mas também vimos a desinformação viralizando e causando confusão, medo e até tragédias. E aí eu me pergunto, como estudante de medicina, qual é o meu papel nisso tudo? Acho que é ser ponte. Traduzir o que eu aprendo, explicar com calma e com empatia e, principalmente, estar aberta a diálogos com jornalistas e comunicadores. Saber ouvir e saber falar, porque assim você só cumpre seu papel se chegar nas pessoas de verdade. A boa comunicação é uma forma de cuidado, e cuidar é nossa principal função como profissionais da saúde. Se você curtiu o nosso papo, compartilhe esse episódio com alguém que também acredita na força da informação e a gente segue junto nesse caminho de construir uma saúde mais humana, mais informada e mais próxima de todos. Tchau, muito obrigada por assistir e até a próxima.